dia a todos, graça e paz. Vamos continuar o nosso desafio de estudar Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos orar primeiro, né? Oremos. Deus, obrigado por mais uma manhã na tua casa, diante da tua palavra. Pedimos que teu Espírito continue a nos dirigir, a nos iluminar, a nos mostrar o caminho. Nós agradecemos por todas essas pessoas que aqui estão e nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Ok. Vamos ler alguns versículos. Atos 14. Vamos ler alguns poucos versículos para introduzir, fazer a introdução desse estudo. Versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém, gente, tá bom, só para a gente fazer a introdução de Atos capítulo 14, né? Ainda nós temos aqui como personagens principais dessa história Paulo e Barnabé. A estratégia de Paulo e Barnabé é sempre começar o testemunho de Jesus Cristo pelas sinagogas e pregar para os judeus. Então, uma estratégia deles, nesse momento, sempre começa pelas sinagogas, onde estão ali os mais intelectuais, né? Então, assim, Paulo e Barnabé, eles têm uma característica muito específica, eles são doutores, são sábios, né? Então é bem compreensível eles começarem pelas sinagogas, ok? Então o texto começa dizendo que aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, lembrando que é a sinagoga dos judeus, né? E falaram de tal modo. Esse tal modo aqui é importante para a gente poder prestar atenção. Né? Que modo foi esse, né? Que tipo de inteligência é aplicada aqui para convencer essas pessoas da sinagoga que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou, né? Falaram de tal modo, né? Que criou uma grande multidão. Fica aí uma lição para a gente, de que não basta simplesmente conhecer as Escrituras, mas tem que saber também aplicar as Escrituras com inteligência, amém? Para que as pessoas possam realmente conhecer a Jesus. Não adianta você simplesmente conhecer o Evangelho, você tem que também saber aplicar o Evangelho, porque senão você pode causar um efeito colateral, né, nas pessoas. Ao invés de salvar, você pode matar as pessoas. O Evangelho é algo muito importante. Então nós temos aqui o Barnabé e Paulo, ok? Versículo 2: mas os judeus incrédulos, aí a gente tem um grupo aqui, né, de oposição, incitaram
e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então, aqueles que estão se convertendo, agora estão sendo incomodados pelos judeus incrédulos, que são os religiosos locais. A gente percebe aqui que o evangelho tem dois efeitos, né? Ou duas vertentes. Ele é atrativo, mas ao mesmo tempo ele é ofensivo. Okay? Então, para algumas pessoas é algo bom que será bem recebido, mas para outras, algumas pessoas vão se sentir ofendidas, não é isso? Então, toda vez que você está pregando, você pode perceber que a palavra, ela pode provocar reações diferentes nas pessoas. Quem tem o coração aberto vai conseguir realmente entender que é algo de Deus, é algo bom, é algo atrativo. Mas os que têm coração fechado, não adianta, que eles sempre vão perseguir, sempre vão se irritar contra a palavra de Deus. Entendido aqui? Versículo 3. Vamos para o versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, a palavra que aparece aqui importante é que eles falaram ousadamente. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente. O tom aqui da pregação tem que subir um pouco, certo? Por que tem que subir um pouco? Tem que colocar ousadia na pregação por causa da oposição. A ousadia que se dá pela necessidade de vencer a resistência da oposição. Então a gente tem aqui a mistura da ousadia, que acaba desdobrando aqui para o sobrenatural. Vocês perceberam aqui que eles se detiveram muito tempo falando ousadamente, a ousadia para vencer a oposição, ok? Então assim, a gente vai pregando e a oposição se levanta e a gente tem que ser cada vez mais ousado no falar. Senão, então nossa energia para a pregação do Evangelho, para falar das verdades de Deus, tem que ser muito maior do que a dos ouvintes, certo? É o que a gente sempre fala quando alguém vem aqui em cima do púlpito para falar para as pessoas. Se você vier como cordeiro, o pessoal vai te engolir, né? Você vê que Jesus, ele veio como cordeiro, depois se manifestou como leão, né? O leão da tribo de Judá. Então, se você subir aqui em cima para pregar, ou em qualquer lugar que você for pregar, se você for como cordeiro, você pode ter certeza que o pessoal vai te engolir. Tá? Eles vão te crucificar. Não é verdade? Você tem que vir como leão. Não estou dizendo que você tem que ser bravo, você tem que ser, né, nervoso, nada disso. Nervosismo. Nós falamos muito bem sobre isso na semana passada, que Moisés, ele era considerado o homem mais manso do mundo, mas nós falamos o que ele fez. E mansidão não tem a aplicação que a gente tem aqui no mundo, não. Mansidão na Bíblia é outra coisa, né? É igual temor, né? Temor não é ter medo de Deus. Temor é você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é temor. Então, o conceito para algumas coisas na Bíblia é diferente do que a gente costuma aplicar aqui. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. Da mesma forma, o conceito de mansidão não é igual a gente pensa. O cara se move como um cordeirinho. Não. Mansidão, né, tem a ver com essa sensibilidade a respeito das coisas de Deus, a capacidade de recuar nos momentos certos, né? Por mais temperatura que você tenha, de repente você tem que dar um recuo. Então, mansidão é essa flexibilidade de se conduzir conforme a vontade de Deus, nos momentos certos. Às vezes Deus coloca a gente também para ferver, né? Não é verdade? Porque tem gente que precisa disso. Eles vêm matando disso, diminuindo o povo cristão, pisando no povo cristão, e aí você tem que se manifestar como realmente um leão. Entendido isso? Então vamos lá. No versículo 3, nós estamos vendo aqui a ousadia deles para pregar por causa da oposição. Versículo 4 a 7. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Isso aí. Sempre vai acontecer isso. Uns vão concordar, outros não vão concordar. Uns vão se render, outros vão se opor. Então não fique triste com isso. É normal. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem,
Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então nós temos aqui uma fuga. O versículo 7 diz que ali pregava o evangelho. Eles estão fugindo. Depois que eles foram ameaçados, insultados e correndo o risco de serem apedrejados, o que eles vão fazer? Eles vão fugir. Fugir, né? E a palavra fugir, qual o sentido que tem para a gente? Covardia? Depende. Tem fuga que é divina. Nós não tivemos lá José e Maria fugindo de Herodes. Maria estava grávida, não fugiu de Herodes, mas não estava carregando Deus no ventre. Então por que fugiu? Então existem fugas que são estratégias divinas. Okay? Quando você anda com Deus, você se vê em alguns movimentos que você não entende. Okay? Você se vê em alguns movimentos que você não entende. Então, vida com Deus é extremamente complicada, gente. Estou falando para a gente poder entender melhor. Estou usando isso aí, complicado, porque a gente não é dono da nossa vida. Às vezes eu vejo as pessoas falarem, eu estou aqui, estou para servir, estou para Deus, minha vida pertence ao Senhor. Vocês sabem o que significa isso, todos? Se Deus pediu você para morrer, você está pronto? Falar é uma coisa, né? Então, de repente, você tem um chamado para morrer. Morrer pela causa de Cristo, morrer como exemplo para que outras pessoas se convertam, morrer para a salvação de mais gente. Então, servir a Deus, andar com Deus, é muito além do que a igreja muitas vezes entende. Às vezes, a gente se vê se movendo, você vê que Paulo ele dizia, ó, eu queria ir para a direita, Deus me mandava para a esquerda. Eu queria ir para a esquerda, Deus me mandava para a direita. Aí, você quer fazer uma coisa, Deus só não vai fazer. Mas eu estou num ponto bom para montar a minha empresa, né? Agora que eu estudei, agora que eu consegui, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Deus fala, negativo, não vai. É uma loucura esse negócio. E a gente passa a não ser dono da nossa vida. A gente faz planos, a gente se prepara, a gente fala, vou fazer isso, mas... E às vezes, alguns comportamentos da gente é involuntário. Principalmente quem trabalha com liderança de gente. Tem coisa que acontece com a gente que é o próprio Deus movendo. Às vezes você viu lá que, vou dar um exemplo agora, fora, né? O faraó. Quem foi que endureceu o coração de faraó? Deus. Você já imaginou Deus endurecendo o coração de alguém? Ah, então Deus é um Deus que endurece? Ah, eu senti que o coração de fulano estava duro para mim. Tudo bem, dureza de coração tem sentido pejorativo para a gente. Mas a Bíblia mostra que Deus é um Deus também capaz de endurecer corações, ou não? Não? Então, às vezes, você passa por um momento de endurecimento para bloquear algumas coisas, para que algumas coisas não venham a acontecer. Então, não dá para você ficar assim, se julgando. Tem hora que você não está com vontade. Você não está com vontade de fazer. Não adianta você ir contra isso. Tem horas que você sente que não deve fazer. Aí você fala assim, mas eu não estou sentindo. Então, assim, eu respeito muito aquilo que Deus ministra no meu coração. Você pode falar assim, você fala assim, pastor, você tem que dar esmola para aquele cara. Se eu não sentir de Deus, eu não dou. Ele vai continuar precisando de esmola. Entendeu? Ah, pastor, mas tem que dar esmola. Quem falou para você? Quem disse para você que esmolar, dar esmola para as pessoas é um ato que você tem que fazer toda hora? Quem falou para você? Às vezes você está financiando droga, bebida alcoólica, gente que não gosta de trabalhar. Uma vez passou um rapaz aqui que ele era de uma igreja aí, frequenta uma igreja, né? Os meninos aqui conhecem. Ele se ofereceu uma vez aqui para poder carregar umas cadeiras aqui, o dia que as cadeiras chegaram. Aí passou outro dia e me pediu dinheiro. E fala como crente, né? Fala como crente. Fala bonito, né? Sabe? A paz do Senhor, aquela coisa toda. Frequentador de igreja. Aí pediu dinheiro. E o cara forte, eu falei, quer trabalhar? Tem serviço para você. Ele tem lote para capinar, a igreja tem lá o estacionamento para limpar. Ele fez assim. Eu falei,
Entendeu? É isso aí que está querendo alguma coisa? Mas a gente, com toda a nossa sensibilidade, com toda a nossa religiosidade, a gente acha que tem que ficar financiando gente que não quer saber de fazer nada. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado. Então não trabalha contra coisas que Deus já bloqueou. Certo? Se você anda com Deus, você tem uma vida com Deus, respeite o que o seu coração está falando. Então não vá, não tem paz, não faça. Ah, mas eu tinha que visitar fulano. Será? Quem falou para você que tem? Eu tenho que pedir perdão agora. Não, nem sempre. Perdão pode ser pedido em qualquer momento. Se você pedir perdão no momento errado, você pode criar uma situação muito pior. Então, perdão tem a hora certa para pedir. Você pensa que é hoje, Deus quer que seja semana que vem. Entende o que eu estou falando ou não? Pedir perdão, reconciliação, tem todos os momentos certos para cada coisa. Tem que fazer com sabedoria. Não é a gente fazer as coisas assim. Tem que saber, é o momento de fazer. Eu preciso fazer isso. Eu não preciso. Devo, não devo, não sei. Tem que ver o que Deus fala. Então respeite assim o trabalho de Deus por dentro de você. Quando você tiver com a vida enrolada, não dá para você confiar no que você sente, né? A verdade é essa, né? Quem tem vida enrolada já sabe, não vai nela. Agora, quando você tem a certeza que você está caminhando direito, buscando as coisas de Deus, então respeite as suas intuições também. Bom, respeite. Que Deus vai falar muitas vezes com você através disso. Muitas vezes. Ele vai te guiar nisso, vai te dar um desejo de fazer, vai tirar o seu desejo de fazer, vai te deixar cansado, vai te adoecer nos momentos que você não pode levantar para fazer coisa. Às vezes você tem que atravessar uma rua, pode ter um acidente do outro lado para você, aí você pega e machuca o pé aqui, e você fala, por que eu machuquei o pé? Aí você fica reclamando, mas esse machucado do pé pode ser uma maneira que Deus criou para proteger você de uma morte, né? Um pneu que fura, um carro que quebra, um compromisso que você não conseguiu chegar. Então tem que começar a enxergar as coisas. Tem coisas que são ações protetivas de Deus e a gente tem que respeitar essas coisas. Eu planejo coisas hoje, depois que eu oro eu já não sinto mais vontade de fazer. Outro dia eu já estou assim, Deus tira. Deus tira. Eu boto uma barreira na frente e a gente tem que respeitar os impedimentos. Você fala, puxa vida, eu orei tanto, né? Orou para quê? Para você entrar naquele emprego? Ou você orou para a vontade de Deus cumprir? Não é isso que nós falamos semana passada? Você orou para você conquistar aquela grana ou você orou para Deus cumprir a vontade dele? Isso que você tem que tomar cuidado. Eu acho que a nossa oração tem que ser para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Eu não sei qual é a vontade de Deus. É o nosso projeto aqui na igreja. Às vezes eu penso que aqui, às vezes, aí você começa a orar e Deus começa a abrir para lá. E é isso que ele está fazendo. Minha oração, eu falei, Deus, se não for para ser, você coloca um muro na frente. Está na sua mão, aí ele abre. Então eu vou seguindo. Não é isso? E agora, se ele falar assim, não é isso. A gente respeita, a gente aquieta e fica todo mundo quietinho. Mas enquanto isso, ele está mandando ir. Certo? Precisamos entender que a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo e fica melhor assim. Fica melhor assim. Tá. Vamos lá. A gente então falando sobre fugir. Então a fuga aqui não foi uma fuga de covardia. Não foi um ato de covardia, porque eles fugiram do apedrejamento, fugiram do insulto, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, para uma província circunvizinha. Não é covardia, mas sim o cumprimento de uma instrução dada pelo próprio Jesus. Estão cumprindo uma instrução. Estão fugindo, cumprindo a instrução. Ok? Avança? Não. Fica? Retrocede? Sim, às vezes tem que retroceder como instrução. Deus não fez o povo retroceder?
quando eles estavam lá encarcerados lá na frente do Mar Vermelho, ele falou, retrocedo e acampe. Então, retrocesso também pode ser estratégia divina. Então, a fuga deles aqui para a cidade vizinha, as cidades vizinhas, fugindo do apedrejamento, fugindo do insulto, era uma instrução que estava sendo cumprida. Vamos ver se isso é verdade. Mateus 10, 23, vamos lá. Vamos ver se Jesus falou isso. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Não é isso? Está falando acerca da missão deles. A missão de testemunhar, de pregar o evangelho, testemunhar a ressurreição. Quando vocês forem perseguidos nessa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, fuja. Entendido? Tem que fugir sempre, pastor? Não. Tem momentos que a gente tem que encarar. Mas aqui a fuga foi uma estratégia. Esse é um movimento de quem anda com Deus. Amém? Versículo de 8 a 10. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Nós temos aqui um homem coxo, coxo dos pés. O coxo geralmente é um manco, tá, gente? É diferente do aleijado. O coxo é um manco. E ele é manco desde criança, desde que nasceu, né? Desde o ventre da mãe. Nasceu coxo, nunca andou direito. E aqui, versículo 9, ele ouviu falar Paulo. Ouviu a pregação do Paulo. Depois, Paulo fixou os olhos nele. 2. Depois, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. 3. E depois, Paulo ordenou a cura dele. Isso aqui é uma matriz. Não dá para a gente vir aqui e falar assim. Bom, número 1, né? Ouvir a palavra. Número 2, quem está ministrando a palavra, fixe os olhos na pessoa que tem que ser curada. Número 3, você tem que discernir a fé da pessoa. Número 4, depois você pode ordenar a cura. Então nós não podemos criar uma matriz aqui. O que acontece muitas vezes é que as pessoas pegam a Bíblia e começam a querer fazer aplicação de princípio em texto isolado. Não pode, ok? Não pode você estabelecer princípio e dizer, é assim que funciona a cura. Primeiro você faz isso, você pode até dizer se esse princípio for repetitivo em outras passagens bíblicas. Você tem que ter outras testemunhas. A testemunha tem que ser outros textos de outros locais que vão confirmar o mesmo princípio. Então você não estabelece um princípio espiritual a partir de apenas um versículo isolado. Nós não podemos dizer que essa aqui é a matriz para curar uma pessoa, assim como a gente não pode dizer que você tem que pegar e cuspir na terra e passar no olho do cego para ele poder enxergar. Não é? Mas tem gente que acha que é assim, né? Eu conheci um cara no tempo, da igreja, que ele nós abrimos uma congregação em Marilândia, aí o cara foi para lá, né? Assumiu a igreja, ele era meio tirado a ter fé, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, sabe o que você faz? Você começa devagarinho a evangelizar, vai nas casas, monta um grupo de estudo, cidade idólatra, você tem que começar devagarzinho, começar um grupo de estudo, assim lá na varanda, 2, 3, 4, é assim que nasce igreja. É assim que nasce igreja. Né? Aí ele falou, não, aí ele botou um cartaz assim na entrada da cidade, traga os coxos, os aleijados, traga todo mundo. Eu falei, gente, isso é dom, né? Deus dá dom para quem Ele quer. Não quer dizer que eu tenho fé que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Isso é uma loucura dentro das igrejas. Porque você viu Jesus fazendo, você acha que você tem que fazer igual. Você vê Pedro fazendo. Por que fez? Era um contexto específico.
Os sinais eram necessários. Não significa que todo lugar que você for, você vai fazer acontecer como eles fizeram. Não, mas se está na Bíblia, tem que acontecer. Aí o cara foi lá, ele juntou aquela galera dentro da igreja. Aí ele pegou e colocou umas madeiras. É incrível isso aqui, parece até mentira, mas é verdade. O pessoal antigo sabe disso. Botou a madeira dentro da igreja, eu fiquei sabendo depois dos outros, né? Eu estou aqui, né? Como mulher traída. Aí ele está lá, disse que ele ficava, pega fogo, se no monte pega, aqui tem que pegar também. Pegou, está sem pegar até hoje esse fogo. Ninguém foi curado, passou vergonha. Não vai acontecer, porque você não pode achar que as coisas acontecem do jeito que você quer. Não, se aconteceu na Bíblia, tem que acontecer agora. Não tem jeito, aí quer fazer o aleijado andar, né? Se você não tiver chamado para isso, o aleijado não vai andar nunca. Ok? Então nós temos que respeitar os dons. Esse negócio de achar que pela fé tudo pode ser feito, não vai acontecer. A fé é para que as coisas sejam feitas do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente quer, senão vai virar uma bagunça esse negócio, né? Em nome da fé, vai ter que acontecer. Você acha que é assim? Tenta aí. Tenta aí. Você que acha, né? Você que foi criado nesse sistema que acredita, faz aí. Em nome da sua fé, muda a sua vida aí. Então, fé não é para fazer as coisas do jeito que a gente quer. Se fosse, era fácil. É para fazer a vontade de Deus se cumprir. Ok? Para isso que serve a fé. Se você conseguir alinhar aquilo que você acredita com a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai ver um milagre. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ok? Então nós temos aqui que Paulo enxergou um homem com um problema. O texto está dizendo? Ele ouviu Paulo falar, ou seja, a pregação. Paulo fixou os olhos nele, ou seja, Paulo viu ele. Geralmente, esse tipo de gente é invisível para a sociedade, ou não? Quem é que quer enxergar coxo? Ninguém, né? E Paulo enxergou o invisível, enxergou o homem que a sociedade não enxergava. E o texto diz que Paulo viu nele fé para ser curado. O que é ver fé para ser curado? Como é que uma pessoa se identifica como tendo fé para ser curado? Você está ouvindo a mensagem sentado ali, aí eu olho daqui para você, como é que é isso? Como é que é enxergar uma pessoa tendo fé para ser curada? Vocês podem tentar? Qual a característica de uma pessoa que está ouvindo uma mensagem, sem falar uma palavra, como é que você lê uma pessoa que tem fé para ser curada? O que vocês acham? Foi isso que Paulo viu. O que caracteriza uma pessoa com fé para ser curada? Arrisca. Dentro do meu ponto de vista, é alguém que está comendo a palavra. Gente que está assim, ligado. Esse é um princípio, né? Você está ali bebendo e comendo a palavra. Você está ali degustando a palavra. Os famintos ficam assim, né? Os famintos ficam assim. Então esse é um requisito muito importante para você realmente experimentar milagres, é quando você tem fome da palavra. Foi exatamente isso, dentro do meu ponto de vista, que Paulo enxergou nele, porque não falou nada. Ou quem tem fome fica assim, não. E entende? Paulo fixou os olhos nele, Paulo discerniu a fé dele e Paulo ordenou a cura nele. Tudo bem? Então é muito importante a nossa fome. A fome é importante, né? Versículo 11: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica. Interessante, né? Língua licaônica. Essa língua licaônica aqui, na verdade, é o grego, só que falado de uma maneira, sem dúvida nenhuma, né? Licaônia, na verdade, é uma província interior da Ásia Menor, oeste da Capadócia, ao sul da Galácia. Província romana, ok? Suas principais cidades eram Icônio, Listra e Derbe. Então, Licaônia é uma
cidade, é uma província, na verdade, né? Entendido? Agora, o que é língua licaônica? É a língua que se expressa em poucas palavras. Eles estão falando um grego que é expressado em poucas palavras, ou seja, um grego fácil de se entender. Já ouviu falar de grego koiné? Né? Então, é igual você falar português, se falar aquele português todo assim, né? Que a pessoa não entende, né? O convexo do sincrético. Mas aí você fala assim, nós, né? É isso aí. Você fala aquele português bem tranquilo, que todo mundo entende. Fala da minha língua, aí você fala normal, e todo mundo entende. Aquele basicão, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É um grego que se expressa em poucas palavras e bastante compreensível. Por isso que o texto está dizendo que as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram a sua voz, eles ficaram assim maravilhados com aquele milagre, porque vocês perceberam que o cara foi curado. E eles conheciam aquele cara desde neném. A sociedade conhecia. Eles começam a levantar a voz, a falar em língua licaônica. Deu para entender? E disseram o seguinte: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Mesma coisa que aconteceu com Pedro. Eles vão começar a idolatrar aqui Paulo e Barnabé. E aqui vamos ver a reação do Paulo e do Barnabé, considerando se eles estão realmente no mesmo espírito que Pedro, certo? Diante dessa idolatria, dessa exaltação, como que devem se portar os homens de Deus e as mulheres de Deus. Versículo 12. E clamavam Júpiter a Barnabé, chamaram Barnabé de Júpiter, e chamaram Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Então são os deuses da mitologia grega, considerando os dois como deuses. Júpiter é o pai dos deuses, eles consideraram que o Barnabé era o Júpiter, e consideraram que o Paulo era o Mercúrio, porque o Paulo era quem falava. Geralmente o Mercúrio é o cara da eloquência, o mensageiro, né? Por isso estão chamando os dois de deuses gregos. Versículo 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, olha só que idolatria, né? Trazendo para a entrada da porta touros e grinaldos, já trouxe coisa para sacrificar diante deles, achando que eles eram deuses. Queria com a multidão sacrificar-lhes. Então esse é o ponto chave importante para os homens e mulheres de Deus. Ok? O que você faz quando aquilo que você faz com que as pessoas te idolatrem? Como é que faz? O que vocês fazem? O que nós fazemos quando aquilo que nós fazemos faz toda hora, com que as pessoas nos idolatrem? Você faz o que você quer, né? Você pode fazer o que você quer, mas o que você faz pode te levar para o inferno lá no final. Você vai prestar conta disso. Porque quem enxerga a gente é Deus, não são homens. Nós estamos dando um contexto aqui espiritual, onde tudo que fazemos, Deus está vendo e monitorando tudo. Então, cuidado com aquilo que você faz, principalmente quando você faz algo muito bom, muito grande, né? Você fez uma coisa legal, aí as pessoas vão chegar perto de você e vão te idolatrar, né? Imagina, né? Isso, né, pastor Luiz? Você veio pregar, aí você deu uma mensagem legal, a galera fica todo mundo assim, te idolatrando, aí começa a falar algumas coisas para você. Né? Como é que você vai reagir? Você vai dizer, talvez, eu prefiro ficar quieto. Errou. A omissão, o silêncio é um grande pecado. Homens e mulheres de Deus, para homens e mulheres de Deus, omissão e silêncio é um grande pecado. Você fica quieto, você dá só aquela risadinha assim, né? Jaque, a pessoa fala, nossa, Jaque, Jaque, que coisa, hein? Aí você fala, aí você diz para as pessoas, mas eu não falei nada, você fez assim, pecou. Você pecou. Quando você canta bem aqui em cima, não é isso? Aquela canta, né, Agnaldo? Você dá
aquele momento importantíssimo, né? Vai dar aquela subida assim, aí a galera, pai, quando você coloca a mão nesse teclado aqui, você, pai, parece que Deus desce na terra. Você fala, os anjos começam assim a trabalhar a seu favor. Aí você faz assim, pecou, entende? O problema é esse, a gente acha que o silêncio nos favorece, o silêncio nos condena. Homens de Deus e mulheres de Deus não podem ficar em silêncio diante dessas coisas. Você não pode perder a oportunidade de instruir as pessoas. Você não pode aproveitar da ignorância das pessoas, ok? Para se beneficiar. Vai ter momentos que as pessoas vão dizer assim, pastor, eu queria entregar meu dízimo para você, pastor. Né? Aí você fala, aquela risadinha. Uma vez veio uma pessoa na minha sala e falou assim, pastor, eu entrego o dízimo, cara empresário, mas só se for para entregar na sua mão. E eu quero receber uma oração específica do Senhor. Pai, isso assim é um endemoniamento em alto grau. Não é? Já pensou, o cara quer entregar o dízimo na minha mão e quer receber uma oração, você vai dizer, está vendo, eu estou entregando o dízimo, né? Na minha mão. E tem um monte de gente que faz isso, vai direto no pastor. Já foi gente na minha casa com envelope de dízimo, falar assim, pastor, vim entregar o dízimo. Eu falei, eu não sou tesoureiro. A Luz fala assim, pelo amor de Deus, não fala assim não. Eu falei, se eu não falar, eu não sou pastor. Eu tenho que falar, não precisa ficar com medo. Eu não sou tesoureiro, o tesoureiro se chama Augusto Hicks. Eu não mexo com dinheiro, não tem relação com o dízimo da igreja. Então, você vai lá e coloca no gasofilácio. Ah, mas eu vou viajar. Isso aí não é problema, quando você voltar, você coloca. Não venha com esse negócio, porque isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Querer um favorecimento em troca de uma bênção especial. Que coisa feia, né? Você vai ficar calado diante disso? Você vai ficar em silêncio diante de erros espirituais? Quando uma pessoa comete um erro diante de você, você fala, não, eu não me meto, eu prefiro ficar em silêncio. Silêncio é pecado para homens e mulheres de Deus. Silêncio é pecado. Qualquer lugar que você tiver, que você vê qualquer coisa errada, você tem que se manifestar. Isso não é assim. Não pode ser assim, você está muito errado. O cara vai querer te dar coisas. Já tive casos de estar em empresa, trabalhava em empresa, o cara botar propina no meu bolso. Eu falei, você está ficando doido? Eu falei, tira agora. Ele falou, não, mas tira agora. E as câmeras tudo filmando, aí o cara tem que pegar e tirar. Você está ficando doido, rapaz? Entende o que eu estou falando? Ah, mas você vai ficar com medo de contrariar as pessoas e falar a verdade? Não, você tem que falar a verdade. Mesmo que isso te custar aí, né, uma pessoa que não vai conversar mais com você. Esse é o seu dever profético. Omissão. Você está vendo o menino pendurado na torneira lá do bebedouro, você fala assim, isso não é comigo. Isso é responsabilidade dos diáconos. Você é o que nessa igreja? Você não é membro de um corpo. Essa igreja é sua também. É sua essa igreja. Então, se você vê qualquer coisa errada, diga, não pode ser feito isso. Pastor, vai que eu falo para a criança que ela não pode pendurar na torneira, e o pai fica chateado. Você é o quê? Você é homem de Deus ou mulher de Deus? Você tem que falar a verdade. Quem achar que está errado, vai fazer o quê? Né? Vai seguir seu caminho para outro canto. Porque não dá para você estar dentro de uma igreja onde as pessoas fazem o que quer. Cada um de vocês tem responsabilidade espiritual para zelar pela casa de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Porque esse negócio é nosso, não é meu. Porque a gente vê gente omissa. Pastores, igual vocês vê, filhos desrespeitando. Pastor, eu não vou me envolver. Como não vou se envolver? Como assim? Se eu não puder me envolver nesse negócio, se o seu marido te distrata e eu não fizer uma intervenção na hora, eu sou o quê? Eu sou pastor? Não, então você não é ovelha, então você vai para outro canto. Tem que haver intervenção. Omissão é coisa terrível. Terrível. Vamos expor o que está errado.
Vamos ver aqui se o Paulo e o Barnabé vão ficar assim, diante dessa idolatria. Vamos ver se o Paulo e o Barnabé vão reagir igual o Pedro fez. Versículo 14, ouvindo porém isto, esse elogio, né, essa idolatria, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, olha a exposição, e clamando, gritaram assim no meio da multidão, para todo mundo ouvir, dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Nós não somos Deus. Nós não somos Deus, nós somos gente igual a vocês. Nós somos pessoas, somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Nós somos pecadores igual a vocês. Já pensou? Que coragem de apóstolos para dizer assim: eu sou miserável, pecador igual a você. É, pastor? Sim. Mas como assim? Sim. Sou um miserável, pecador, que precisa da misericórdia de Deus igual a cada um de vocês. Não é ficar se exaltando, se colocando em posição de ser melhor que os outros. Isso é pecado. Isso que eles fizeram aqui foi expor a situação e dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Falou no meio de todo mundo, está lotado de gente ali. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Essa foi a mesma atitude de Pedro. Ok? Está claro isso? Está claro isso? Fique calado, seja omisso, para que você possa ir direto para o inferno. Só faça isso. Só cruza os braços, tá? Só aceita as pessoas te elogiarem, dizer que você é melhor que todo mundo, que você é grande, que você é poderoso, que Deus só olha para você. Só faça isso. E vai ser suficiente para a sua condenação. Paulo e Barnabé rasgaram as vestes, se humilharam ali diante de todo mundo, principalmente diante de Deus, saltaram no meio da multidão gritando. Homens e mulheres de Deus não ficam em silêncio diante de uma situação dessa. Você tem que expor todo mundo. Então ele deu uma lição para todo mundo. Todo mundo ali ouviu, porque eles gritaram e disseram: nós não somos Deus, nós somos gente. Pelo amor de Deus. Amém? Isso é importante para a gente? Seria importante para todas as igrejas isso? O que vocês acham? Para aquelas figuras majestosas, aqueles grandes pregadores, todos brilhentos, né? Brilhosos, com as suas gravatas brilhando, os seus sapatos brilhosos. O que vocês acham? Com seus carros blindados, chegando na igreja com um monte de segurança. O que vocês acham disso? Onde todo mundo quer encostar a mão para ver se, né, pega alguma coisa boa. O que vocês acham? Isso é uma covardia, né? É igual um médico que tem acesso a uma mulher, aproveitar dela e abusar sexualmente dela. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Como um psicólogo que tem acesso à mente doente de uma pessoa e explorar uma pessoa. É mais ou menos isso aí. Como um pastor que Deus dá o poder e dá a autoridade, e ele usa o poder e a autoridade para poder se beneficiar e ganhar dinheiro das pessoas. É mais ou menos isso aí. Então nós vamos responder pelo nosso poder, pela nossa influência, pela nossa autoridade. É igual você pegar um filho que tem 2 anos de idade e você dizer assim: ó, você cala a sua boca, quem manda em você sou eu, e aqui você não sai. É fácil você fazer isso com o filho, afinal ele não tem para onde ir, ele não tem força, ele não tem como sobreviver, então você vai usar toda a sua agressividade com a criança de 2 anos. Você é covarde, você vai responder por isso também. Pela sua manipulação, pelo poder que você tem, que você usou, né? O pastor tem poder, porque fala as coisas aqui, a gente acredita que é Deus que está falando. Não é isso? Ô pastor, peraí, a gente está aqui porque nós acreditamos que o senhor é um homem de Deus, então toma cuidado com o que o senhor fala. Vai que o senhor fala um trem aí para a gente fazer as coisas aí, né? Por favor, né, pastor? Tá certo? Nós estamos aqui com fé, deixamos as nossas casas, então vamos lá, vamos devagar, né? Se o senhor disser aqui que a gente tem que dar 1.000 cada um agora, como um desafio de fé, a gente vai acabar entregando, mas fala sério, né? Não fala brincando.
Entende? É muito poder, gente. É muito poder. É muito poder para o ser humano. Você já pensou o sobrenatural? Gente que é usada por Deus para curar as pessoas, gente que é usada por Deus para revelar coisas. Pelo amor de Deus, esse povo vai para o inferno se vocês não aprenderem a lidar com isso. O poder vai levar muita gente para o inferno. O próprio Cristo falou que muitos vão chegar diante dele e dirão: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermo. Quem faz isso é a igreja. Quem cura enfermo é gente usada por Deus. Quem expulsa demônios é gente usada por Deus. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por quê? Porque o poder vai servir de condenação para um monte de gente. Para um monte de gente. E dentro de uma sociedade espiritual que nós temos, hoje eu falo isso, vou falar para o resto da vida, a maioria das pessoas que são usadas por Deus não vão ser salvas. Tá? Pode guardar isso e não esquece nunca que eu estou falando. A maioria das pessoas que são usadas por Deus não serão salvas. Jesus falou que muitos na totalidade, são quase todos, que expulsaram demônios, curaram enfermos. Jesus vai dizer: não conheço vocês, pode apartar para o fogo eterno, porque vão usar o poder em benefício. Quem tem muito é muito mais cobrado. Você está achando que Deus vai te dar poder, capacidade, inteligência, vai te dar a condição de botar a mão no enfermo aí, revelação, falar sobre a vida da pessoa, e Deus não vai cobrar isso de você? Você toma muito cuidado. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque era assim com Deus, ó. A população toda de Israel fez muito mais do que Moisés fez em matéria de pecado. Moisés simplesmente era para falar com a rocha, feriu a rocha pela segunda vez, só por causa disso. Então, quanto mais intimidade, mais risco a gente tem de perder. Tá? Quanto mais intimidade, quanto mais poder, quanto mais perto do altar, mais risco a gente tem de ir para o inferno. Olha para a televisão e olha esse monte de gente usado. Olha o que esses caras estão fazendo com o que está fazendo. Manipulando as pessoas. Olha o império que esses caras estão construindo pessoal. É império pessoal. Império pessoal. Tudo bem. Depois nós vamos ver no final. Quando todo joelho se dobrar diante de Deus, nós vamos ver no final. Eu quero ver aonde eles vão colocar esse império deles. Ou para onde vai. Essa riqueza que não cabe mais em lugar nenhum, torneira de ouro, é o que a Universal gosta de fazer. Né? As mansões luxuosas deles têm torneira de ouro. Eu quero ver o que vai acontecer com isso aí. Eles vão ver o leão rugindo. Quando o leão começar a rugir, eu quero ver onde vai parar essa cambada toda que está na mídia se achando, tá? Que Deus deu coisas grandes, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Enquanto tem missionários morrendo de fome, enquanto tem homens de Deus nesses sertões da vida aí morrendo de fome, eu quero ver o que vai acontecer. Tudo bem aí? Fica a realidade para a gente. Paulo e Barnabé estão lutando para mostrar para eles, para esse público, que eles não são Deus. Versículos 16 a 18. Ele começa a pregar novamente. Ele diz: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Aí ele voltou para a Bíblia para combater essa atitude deles. Versículo 17: contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. Ele está dizendo: quem dá para vocês as coisas é o próprio Deus. Tudo vem de Deus, não vem da gente. Ok? Versículo 18, dizendo isto, e com dificuldade, ele está dizendo isso com dificuldade, eles impediram que as multidões lhe sacrificassem. Paulo e Barnabé estão lutando com dificuldade para tirar isso deles. Gente, presta atenção nisso. O texto está dizendo que eles estão lutando, estão fazendo com dificuldade para impedir que as multidões ofereçam sacrifício para eles. Não façam isso. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Estão brigando aqui. Não me idolatrem, não me dê essa honra. Eu não posso receber isso que só Deus pode receber. Isso é interessante. Então Paulo está lutando, usando a palavra para impedir que as pessoas idolatrem a ele e a Barnabé. Tudo bem?
Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Gente, a própria multidão que idolatrava Paulo agora foram manipulados pelos judeus e agora vão tentar apedrejar. Fica aí a dica: os mesmos que idolatram a gente são os que vão apedrejar depois. São as mesmas pessoas, sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido essa multidão que estava alvoroçada aqui para idolatrar, foram convencidos e resolveram agora apedrejar Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Por que só Paulo foi apedrejado? Porque ele estava pregando. É ele que estava com a palavra. Então eles querem calar Paulo. Barnabé está ali, no ponto dele. Paulo está sofrendo esse dano sozinho, porque foi identificado como orador, certo? A mesma multidão aqui está fazendo esse ato de apedrejamento. Agora é interessante aqui o seguinte, gente, vamos ficar atentos aqui nesse texto. Depois que Paulo foi apedrejado, o que é ser apedrejado, Senhor? Apedrejado, todo mundo jogando pedra, né? Como é que fica um cara apedrejado? Porque o texto está dizendo que apedrejaram a Paulo. Se apedrejaram a Paulo, eles começaram a apedrejar e foram até o final. Está apedrejado. Apedrejamento é isso, nós vamos matar com pedra. Então Paulo foi apedrejado e depois que Paulo estava totalmente sem consciência, foi arrastado para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles estão olhando Paulo como morto. Jogaram ele para o lado de fora da cidade igual um cachorro morto. Só que é o seguinte, gente, alguns comentaristas e especialistas na Bíblia dizem que Paulo morreu. E eu não duvido disso. Porque não tem como você passar por um apedrejamento desse aqui sem morrer. Porque Paulo vai levantar depois vai pregar. Como é que você vai levantar e pregar depois de você ter tomado um monte de pedrada? Você tomar pedrada suficiente para você ficar quase morto. Então a ideia aqui é que depois que Paulo foi lançado para fora da cidade, os discípulos vieram, oraram por Paulo e Paulo ressuscitou. O texto mostra que isso é muito real, tá? Porque depois do que Paulo fez, não tem condição de Paulo ter feito se ele não fosse alvo de um milagre. Entende o que eu estou falando? Por isso que eles deram Paulo como morto. Como é que é dado como morto? O cara estava todo amassado no chão, de tanta pedrada. E daqui a pouco Paulo levanta. E o Paulo prega. Como é que faz isso? Então, nós estamos percebendo que essa versão de que Paulo morreu, ela é muito séria. Ela é muito séria. Versículo 20. O que acontece depois que ele foi lançado para fora, dado como morto? Rodeando os discípulos, levantou-se. Levantou como? Não levantaram ele, levantou-se. Se ele levantou, ele foi alvo de um sobrenatural aqui. Algo sobrenatural, aconteceu um milagre aqui, isso é claro. Levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Vocês acham que tem condição, humanamente falando? Não. Paulo, depois de ser apedrejado, ele se levantou a partir de um milagre. Eu creio nisso também. Versículo 21, 22, e tendo anunciado o evangelho, olha aí, outro dia. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, está discipulando o pessoal ainda, está pregando o evangelho e está ganhando almas. Esse cara ressuscitou mesmo, gente, não tem jeito. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, está rodando cidades, confirmando os ânimos dos discípulos. Ele voltou e animou os discípulos novamente, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Interessante Paulo, né? Paulo foi apedrejado, dado como quase morto, ou se morreu, ressuscitou, vai pregar, vai discipular, depois vai fortalecer os discípulos e dizendo para eles assim, gente, a gente só entra no reino de Deus com muitas tribulações. Então Paulo e Barnabé estavam vivendo exatamente o evangelho que eles estavam pregando. Exatamente. Estão sendo atribulados, mas estão ganhando almas, estão sendo apedrejados, mas estão fazendo o reino de Deus frutificar.
Então, quando você olhar para a sua tribulação, dá uma olhadinha assim, dá uma volta, você vai ver um monte de resultado ao seu redor. Quando você perceber frutificação, mesmo em meio à tribulação, pode crer que a tribulação é divina. Pode dar graças a Deus, tá? Graças a Deus. Ah, nós estamos sendo perseguidos? Ah, a gente está passando tribulação, mas nós estamos ganhando alma, nós estamos vendo gente mudar de vida, a igreja cresce e frutifica aqui, frutifica ali, é muito bom. Então é quando a tribulação passa a ser um sinal de que nós estamos bem espiritualmente. Então a tribulação é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque toda vez que houver crescimento vai ter oposição. Isso é regra espiritual, tá? Toda vez que tiver crescimento vai ter perseguição espiritual. Entendido isso? Então, se você quer crescer, se prepara para as oposições. Se prepara para lutar a guerra. Ou você fica do seu tamaninho, do jeito que você está, e o diabo deixa você bem à vontade. Fica aí quietinho. Igual lá, a caixa de marimbondo está lá, né? Você deixar ela quietinha, ela fica lá 30 anos. Não é verdade? Você mexeu, não mexeu. É mais ou menos assim. Se você quiser ter acesso ao mel, pode preparar. Né, Fábio? Pode preparar. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Não entendem. Tudo bem? Sigamos. 23. Versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos ou presbíteros, né? Em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esse versículo tem que ser examinado, porque está dizendo que havendo-lhes por comum consentimento. As decisões não eram tomadas a partir de uma direção do Espírito Santo. Por que eles estão tendo votos aqui? Dá a impressão que está sendo votado isso aqui, né? Então, mas nós vamos precisar de outra tradução. Porque você vai ver que o jejum e oração aparece no final. Então vamos organizar, porque essa tradução aí, como eu disse para vocês, ela é cruel. Vamos ler na King James, a interpretação mais clara desse versículo. Atos 14, 23 diz assim: então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros. Então o acordo aqui, o consentimento foi feito entre os dois só. Não foi feito com a igreja. Então foi dentro da visão espiritual dos dois. Os dois chegaram à conclusão que deveriam constituir anciões que são presbíteros. Não é gente mais velha, é gente mais sábia, é gente mais capacitada. Então ancião aqui de igreja como liderança são os mais sábios, são os mais competentes. Então Paulo e Barnabé lhe constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Deu para entender então aqui como é que entrou o jejum e a oração? Certo? Versículo 24 a 28, passando depois por Pisídia, dirigiu-se a Panfilha. Olha a missão desses caras. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham encomendado a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Perceberam que no capítulo 13 eles saem de Antioquia e começam a missão, a primeira viagem missionária. Agora eles estão terminando no capítulo 14, estão voltando para Antioquia. Eles saem de Antioquia, agora eles vão voltar para Antioquia. De volta, eles deram uma volta, pregaram o evangelho, fundaram igrejas, fizeram milagres, e agora eles voltam para o ponto deles. Versículo 27, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Deus fez, né? Não foi eles que fizeram. Foi Deus que fez. Tudo, né? As viagens, os milagres, as tribulações, eles vão contar para a igreja. Grandes coisas Deus fizera por eles. Interessante isso, né?
Você ter a vida totalmente nas mãos de Deus e crendo que tudo que acontece, acontece segundo a direção de Deus. E como abrir aos gentios a porta da fé. Os gentios foram evangelizados, povos além dos judeus. E aí eles ficaram na Antioquia, versículo 28, não pouco tempo com os discípulos. Ficaram um tempo grande ali na Antioquia. Eles ficaram quase 3 anos ali na Antioquia, pousados ali, com um propósito que a gente vai saber lá na frente. Por que eles ficaram tanto tempo ali? Tudo bem? Nós terminamos mais um capítulo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O que vocês acham? Relevante? Ok? Vocês perceberam que dependendo do capítulo, alguns têm algumas experiências mais profundas, outros mais leves. Então a gente tem que respeitar como a Bíblia se manifesta. Não adianta você ficar escolhendo capítulo. Vamos estudar aquele capítulo, pastor, que tem mais ação. Não, você tem que estudar o que a gente está na sequência e Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa receber em cada capítulo. Nós nem sabemos o que vai acontecer semana que vem. Tudo bem, podemos encerrar? Oremos. Pai Santo, querido, obrigado por estarmos aqui, completando mais um capítulo da Tua Palavra. Nós somos gratos por essa oportunidade. Obrigado por sermos igreja e por vivermos no centro da Sua vontade. Nós consagramos a nossa vida a Ti, pedimos que nos dê um dia de paz, um dia de edificação, junto com as nossas famílias, que sejamos protegidos, guardados, para estarmos prontos para o culto de logo mais à noite, e temos a certeza que seremos surpreendidos pelo Senhor. Nós consagramos tudo a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém.